Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e neste vídeo quero projetar a Semana Colorada que tem dois jogos importantes. Uma ajuda veio do Rio de Janeiro e quero falar também sobre 8 escolhas ou análises que o Roger terá de fazer no final do ano. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, a gente tem algumas coisas para conversar sobre o Inter, semana começando com dois jogos, contra o Criciúma na terça-feira e contra o Fluminense na próxima sexta. Jogos para quem sabe entrar de vez dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, que pode ser G5, né? Vamos falar sobre isso em nome da Gigante Veículos, a minha parceira, onde você encontra o seu carro novo. Carros novos, seminovos, ter usado na troca, a certeza de fazer o melhor negócio é com a Gigante, que está há mais de 10 anos no mercado, levando carros novos aí para as garagens espalhadas pelo Rio Grande. Tá bom? Então chama eles, o link está na descrição do vídeo, eu tenho certeza que o teu carro novo tá lá, tá certo? Turma, vamos falar sobre o Internacional então, porque eu separei algumas questões aqui, em especial falando sobre jogadores que estão retornando ao Internacional, jogadores que não devem ficar, né, a maioria deles, mas que voltam ao Inter. Então são jogadores que o Roger terá de sentar lá no final do ano com o seu departamento de futebol e analisar quem volta e quem não volta. Estou falando daqueles que estão emprestados pelo Colorado nessa temporada. Vamos começar por posição. Emerson Júnior, goleiro de 24 anos, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior com o Inter em 2020, não jogou profissionalmente pelo Inter ainda, está emprestado ao Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, será rebaixado, e ele não disputou nenhuma partida também no Atlético Goianiense. Cara, esse é um dos empréstimos mais inúteis que o Inter já fez, né? Porque ele foi lá, ficou no banco do Ronaldo, variou entre reserva e terceiro goleiro, então foi um empréstimo que o Inter não aproveitou praticamente nada. Acho que o Inter vai acabar até rescindindo com o Emerson Júnior e repassá-lo, né? Afinal, o Inter tem hoje o Ivan, tem o Fabrício, tem o Antony, tem o próprio Henrique Menck, o Cauã Jesus, o Rocher, só que tem 6. Vai trazer mais um goleiro? Não vejo sentido nessa. Mas outro nome surge, tá? Que é o do Kehler, goleiro de 28 anos, também não disputou nenhum jogo pelo Vasco da Gama, né? O Vasco queria tanto o Kehler lá em 2022, sinalizou com oferta de 4 milhões de euros, o Inter renovou e segurou o Kehler, agora ele foi pro Vasco, não jogou nenhum jogo, foi reserva do Léo Jardim durante toda a temporada. Acho que o Inter também vai negociar esse jogador aqui no futuro. Lucas Rian, zagueiro de 22 anos, zagueiro que se destacou no celeiro de Ases, foi emprestado ao Caxias, fez 7 jogos na Serra Gaúcha, foi titular em 4, não atua desde julho, né, com a camiseta, né, do Grená, afinal, né, não teve muitos jogos, aquela coisa toda, então é mais um que volta, o zagueiro de 22, quem sabe, né, para incorporar um grupo no Campeonato Gaúcho, pode vir a ser útil. Ele é muito bom de bola aérea, tá, zagueiro que faz muitos gols, inclusive o Lucas Rian. Gabriel Baralhas, 26 anos, emprestado ao Atlético Goianiense. O Atlético já comunicou que não vai exercer o direito de compra do jogador, né? Ele que veio do próprio Atlético Goianiense, era o capitão por lá, veio para cá, jogou aqui em 2023, não conseguiu se destacar, voltou para lá, fez 27 jogos no ano, ou melhor, 49 jogos no ano, sendo titular em 46. Fez 4 gols e deu 5 assistências. Talvez teve o melhor desempenho aqui entre os emprestados, mas eu sinceramente não vejo ele sendo utilizado. A não ser que o Roger peça uma oportunidade para ele. Aqui para mim, gente, tem o nome que pode ser aproveitado, tá? Que estou falando de Gabriel Ruffi. Gabriel, volante, 32 anos, foi capitão do Inter durante muito tempo, perdeu espaço com o Eduardo Cudê, teve todo aquele enrosco, né, do Gabriel e do DP lá no começo do ano, foram afastados, o Gabriel acabou saindo para o Atlético Paranaense, que também, né, hoje está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Foram 27 jogos no ano, 16 como titular. 1 gol e 1 assistência. Esses números de gols e assistência para o Gabriel não vale muito, né? Afinal, não é muito a dele é marcar e evitar que o time sofra gols. Esse sim pode ser reavaliado, tá, para 2025. Afinal, né, ele só saiu porque o Cudê não queria utilizá-lo. E agora com uma nova comissão técnica, quem sabe, né, possa vir a fazer parte do plantel, até porque o Inter busca um primeiro volante para o ano que vem para ser reserva do Fernando. Lucas Ramos, meia, de 23 anos, está emprestado ao Auda, da Letônia.
Fez 31 jogos por lá, foi titular em 9, um gol e 2 assistências. O Lucas Ramos, gente, para mim é o principal caso de má condução da transição do Inter, que melhorou muito agora, tá? Com a chegada do Jorge Andrade, né, o pessoal da categoria de base, em especial, né, com o Roger Machado. O Lucas Ramos subiu em 2021, ainda com o Miguel Ramírez. Ele era um fenômeno na base. Ele subiu pro time do Ramírez porque na categoria dele ele era muito superior. Ele era muito acima, jogava demais, trafalhava com a categoria de base. Aí veio pra cá, ficou no banco com a Aguirre, jogou alguns jogos. Aí veio o Mano, também não usou. Veio o próprio Mano Menezes e depois, né, o Kudê também não usou. E aí o Inter emprestou ele pra Letônia. Então tá lá na Letônia, quem sabe possa vir a ser reavaliado. Meia aí, né, um jogador parecido com o Iago Noal, né, um 8 ali que faz essa transição. Eu gosto muito do Lucas Ramos, faltava muito físico para ele, né, tanto é que o apelido dele era Mosquito. Então não sei se vai ser aproveitado, mas eu gosto desse jogador. Estevão, meia de 22 anos, ficou marcado, né, por aquele pênalti desperdiçado contra o Caxias na semifinal do Gauchão de 2022, está no Guarani, né, começou a temporada emprestado no Vila Nova, o Vila Nova não renovou o empréstimo, foi repassado ao Guarani, que está sendo rebaixado na Série B do Brasileirão, 3 jogos, o último no dia 14 de outubro, então eu sinceramente acho que o Estevão não volta para o Internacional. E fechando a nossa lista, Gabriel Barros, jogador que veio como uma grande aposta do Ituano, foi emprestado ao Avaí, começou, né, a temporada emprestado em outro clube, né, lá no Atlético Goianiense, acabou sendo repassado ao Avaí, 5 jogos por lá, nenhum gol marcado. Um jogador que, sinceramente, acho que ou rescinde ou vai ser reemprestado aí pelo departamento de futebol. Lembrando que na lista de emprestados ainda tem o Campanharo, que fica sem vínculo com o Inter, então nem deve voltar. O Matheus Dias, que volta só na metade do ano, emprestado lá em Portugal. E o David, que já cumpriu suas metas, né, de obrigação de compra e vai ser comprado pelo Vasco da Gama. Então, sinceramente, gente, aqui talvez Keiler, Baralhas, Gabriel Rufi e Lucas Ramos. Talvez, tá? Deixa no comentário o que tu faria, a tua opinião, que aqui é sempre muito importante. Falando sobre Brasileirão, gente, ontem teve Copa do Brasil, o Flamengo goleou, quer dizer, estava goleando e tomou um gol no final que deixou o Atlético vivo. Tava 3-0 pro Flamengo, terminou 3-1 o jogo de ida da decisão no Rio de Janeiro. E com isso, né, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, teremos um G5 no Brasileirão, o que melhore muito as probabilidades do Internacional, que joga nessa rodada na terça-feira, vulgo amanhã, contra o Criciúma no Beira-Rio, jogo às 9h30 da noite. E com isso, né, gente, a gente pode projetar uma rodada que o Inter seca somente o São Paulo, que está ali atrás da gente, joga contra o Bahia lá em Salvador, né? Seria interessante aqui um empate entre os dois ou uma vitória do Bahia. E dá para secar o Corinthians, ou o Palmeiras hoje contra o Corinthians, lá em São Paulo. Palmeiras é segundo colocado, mas eu sinceramente acho que o campeonato ficou bem definido, tá? Botafogo, Palmeiras e Fortaleza brigam pelo título. Flamengo, Inter e São Paulo brigam por vaga direta de Libertadores. Ali o Bahia e o Cruzeiro dá para colocar também. E é isso, tá? Então o Inter chegando a 56 pontos, caso vença o Criciúma, pode ultrapassar o Flamengo, que está, né, focado na Copa do Brasil, joga na quarta-feira contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Mas assim, né, vamos ser bem sinceros, o Flamengo é um provável campeão da Copa do Brasil e aí o 5º lugar já é de fase de grupos da Libertadores da América. Tá certo? Não esquece de passar em KTO.com, onde a diversão acontece, o cupom ECOLARTE, dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!